Boa noite, meus irmãos, aos que nos acompanham na casa, aos que nos acompanham pelo nosso canal no Facebook. Iniciamos mais uma noite, então, com o tema Aborto na visão espírita. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, com o coração aberto e a mente dispostas a aprender, refletir e crescer espiritualmente. Que a Tua luz nos envolva neste momento de estudo e diálogo fraterno, onde trataremos de um tema delicado, profundo e de grande importância para a compreensão da vida, o aborto. Eu convido a todos, então, a fecharem os olhos, a se colocar num instante de silêncio interior, para que possamos juntos aqui agora refletirmos um pouquinho. Senhor da vida, Divino Mestre Jesus, pedimos que o Teu amor nos inspire a olhar esse assunto com empatia, respeito e compaixão, reconhecendo a sacralidade da vida, desde os seus primeiros instantes e compreendendo os caminhos da reencarnação, da responsabilidade espiritual e da misericórdia divina. Ampara, Pai querido, todos os corações aqui presentes, que possamos ouvir e falar com equilíbrio, sem julgamentos, mas com a serenidade que o Evangelho nos ensina. Ilumina também aqueles que vivem dilemas e dores ligados a esse tema, para que encontrem consolo, entendimento e paz. Que os benfeitores espirituais nos assistam, harmonizando este ambiente e conduzindo nossos pensamentos para o bem maior. Em Teu nome, Senhor, damos início a essa palestra com gratidão, confiança na Tua presença constante em nossas vidas. Que assim seja. Eu convido a palestrante, então, a se fazer presente, Luciane Demarco. Boa noite a todos. Hoje, como foi dito na própria abertura, a gente vai tratar um tema um pouco polêmico, né? Um tema um pouco difícil, que é o aborto na visão espírita. E eu fiz essa palestra já há algum tempo atrás, e passa 2, 3 anos eu gosto de retomar as palestras, né? Porque o público é diferente, a gente encontra coisas novas, então tu vai dar uma estudada naquele trabalho que tu já fez e busca um pouco mais de assunto sobre o tema. E toda vez eu tenho esperança, quando eu vou falar sobre esse assunto, que eu encontre notícias melhores, mas infelizmente não é isso que acontece, né? Aqui no Brasil, a gente tem, é proibido o aborto, né? Contudo, existem países como a Argentina, em que ele já foi legalizado, na Colômbia, já teve projetos de lei no Canadá, por exemplo, onde eles estavam tentando fazer com que fosse permitido o aborto, entre aspas, de crianças até o 7º dia de vida. Imaginem, gente, é uma atrocidade, né? Se o aborto já é uma coisa que choca com a gente, imagine um projeto para que depois 7 dias tenha possibilidade, não tem, é inconcebível, né? Não tem nem o que falar. E aqui no Brasil, o aborto ele é permitido em 2 situações. Uma delas é em caso de estupro e o outro é em caso de anencefalia. Contudo, a gente já teve decisões aqui no país que falavam do STF, né, que é o órgão supremo, que então ele não faz as leis, contudo uma decisão do Supremo pode servir de base para que outras decisões imitem, né, e sigam conforme aquele entendimento do Supremo, que falavam que a mulher poderia abortar então até 12 semanas. Uma decisão que teve, né, naquele caso, a parte em que não era nem estupro, nem anencefalia. Então começou a abrir uma cortina aí que a gente não gostaria que existisse para os casos de aborto. Qual é o entendimento acerca do estupro? O estupro, segundo a legislação, ele fala assim que a mulher ela não consentiu com aquele ato, né? Foi uma violência.
Então, em virtude dos danos que essa violência poderia causar para ela poderia ter a opção de ter a criança ou não. Isso ficaria a critério da mãe. Mas, porque a mãe daqui a pouco poderia olhar para a criança e pensar, lembrar da violência. Daqui a pouco a criança vem com o rosto parecido com o pai, e daí ela vai olhar para aquele bebê e vai lembrar do ato. Então, a legislação permite isso. E eu vou confessar para vocês que quando eu fiz a faculdade de Direito, eu aprendi isso na faculdade, eu pensei, tá certo, né? Porque ela não quis, ela foi violentada. Então, eu achava que estava certo. Aí eu comecei a estudar doutrina espírita. Aí eu entendi a visão do espiritismo acerca do assunto. Mas eu ficava meio assim, mas será, né? Será que se acontecesse comigo, será que eu ia fazer, né? E eu realmente entendi a visão do espiritismo quando eu me tornei mãe. Foi aí que eu entendi, tá certo, não tem que abortar mesmo não em caso de estupro. Por quê? Porque a gente ama tanto um filho que não interessa nada o que aconteceu antes daquilo. Que a gente vai amar aquela criança acima de tudo. Aquela criança muitas vezes pode ser o amor que está vindo para salvar aquela mãe. Pode ser aquele filho que no futuro, quando ela vai ficar mais velha, que vai cuidar dela, que vai ser o amor da vida dela. Então a gente não pode, através da violência que existiu no ato, gerar outra violência, que é o assassinato de um bebê. Essa que é a ideia do espiritismo. Aquele espírito que está ali como filho não teve nada a ver com a violência. Foi um outro homem que cometeu. Por que a criança tem que pagar? Então a gente não tem que ir no olho por olho, dente por dente, né? E também não podemos pensar que a doutrina espírita ia ser míope de pensar assim, não, se de repente sofreu estupro nessa vida, foi porque foi um estuprador na vida passada. Pelo amor de Deus, não. Porque a lei de Deus é a lei do amor, né? Não é, como eu falei antes, olho por olho e dente por dente. Então Deus vai dar umas formas de a gente resgatar os débitos através do amor. E através daquela criança, a mãe muitas vezes vai conseguir superar através da criança, através do amor daquele filho para ela e dela com o filho. E o caso de anencefalia. Na anencefalia, o STF também dá a chance da mãe optar se ela quer abortar ou não, porque, segundo o ministro Marco Aurélio de Mello, ele votou a favor através do aborto, porque para ele dogmas religiosos não podem guiar decisões estatais. E bebês com ausência parcial ou total de cérebro não têm vida. Foi isso que ele escreveu. Eu trouxe aqui para vocês a imagem da Vitória. Essa menina, ela faleceu com 2 anos. Aqui ela e os pais dela. Digam para mim, tem vida ou não tem vida? Como é que o cara me fala que não tem vida? Pelo amor de Deus, né? Então a pessoa pode pensar, aqui eu vou sofrer, a criança vai sofrer, a criança daqui a pouco não vai viver tanto tempo. Tá, a criança nasce, a gente não sabe quanto tempo ela vai sobreviver. Pode nascer cheia de saúde e daqui a 1 ano não sobreviver. Pode ter uma outra doença, a gente não sabe o que Deus reserva para nós. Então não é porque daqui a pouco o período de vida vai ser limitado que você não pode dar o direito dela viver. Certo? E assim, qual é o entendimento da doutrina espírita acerca do assunto? Invariavelmente, né, algumas vezes, a maioria delas, os espíritos que são anencéfalos cometeram algum ato contra a própria vida em uma outra encarnação. Muitas vezes dando tiro na cabeça, pulando de prédio, algo que acabou lesionando o perispírito e toda essa área da cabeça. Então eles interromperam a vida em uma outra vida e resta um período de tempo para cumprir aqui encarnados na Terra. Para que o perispírito dela se regenere, ela precisa vir nessa condição, porque ele foi lesionado. Então, para a próxima, ele já vai estar mais adaptado. E os pais? Os pais daqui a pouco vão falar, eu não vou querer ter se eu tiver a criança descobrir, daqui a pouco eu não vou querer sofrer. Não tem como prever se tu vai sofrer ou se tu não vai sofrer na vida, né, gente? Gostar de sofrer ninguém gosta. Mas daí você vai ceifar a vida de uma criança por isso? Não, né? E os pais, eles ou podem ter sido diretamente responsáveis por essa morte da pessoa em outra vida, por isso estão passando por isso nessa, ou eles eram pessoas tão amorosas, que gostavam tanto dessa criança, desse espírito, que nessa vida toparam vir como pai e como mãe da criança, para que ela tivesse a oportunidade então de reencarnar e evoluir para a próxima vida. Então é um processo em que todos estão envolvidos. Não é ao acaso, não foi por nada.
Aí, se vocês tiverem um tempinho, eu convido vocês para procurarem no YouTube. O vídeo é Eu, Vitória. Conta toda a história da vida da menina. Se por acaso o que eu falei para vocês não convencer vocês de que não tem que fazer aborto em caso de anencefalia, eu tenho certeza que o vídeo dela vai convencer. Preparem os lenços, porque é de morrer chorando. Porque é muito comovente a vontade dos pais, tudo que eles fizeram para que essa menina sobrevivesse, para que a legislação ficasse a favor dela, né, tivesse todo o apoio. Mas é muito bonito, vale a pena ver. Agora a gente entra nas lutas das pessoas que querem defender o aborto. E a principal delas, que elas comentam, é que o corpo da mulher é o corpo dela e que elas querem decidir o que elas vão fazer com o corpo. Então eu trouxe algumas imagens, né? Liberdade para dentro do meu útero. Nem Estado nem igreja, o corpo é meu. Somos mulheres e não incubadoras, né? Isso é o mais pesado. Então algumas das teorias pró-aborto têm esse argumento de que o corpo é meu, eu vou gestar alguém se eu quiser. Né? Não é o Estado que vai decidir ou a religião que vai decidir. Porém, o corpo é teu. Se você quiser fazer uma tatuagem nele no corpo inteiro e ficar que nem essa senhora, tudo bem, o corpo é teu. A dor da agulha é tua, a imagem é tua, o corpo é teu, você faz nele o que tu bem entender. Agora não, eu quero ser a mulher mais sarada do planeta Terra, né? Eu quero ficar assim. Tudo bem, se tu acha bonito, o corpo é teu, a vida é tua, segue adiante. Só vou fazer um parênteses, tá? A gente sabe que para uma mulher ficar assim, ela não fica só fazendo academia e whey protein, né? Tem que tomar o suco, que nem eles falam. Não vai. Essas substâncias, elas acabam prejudicando a pessoa. E daqui a pouco pode antecipar uma morte. Se antecipar de forma prematura, né, é uma forma de suicídio. Não é aquele suicídio de, né, daqui a pouco, enforcamento, enfim. Mas é uma forma de suicídio, porque ela está precipitando a morte dela em virtude das substâncias que usa e que podem acabar fazendo mal para o corpo dela. Agora, quando a gente fala do bebê, tem essa cena é perfeita. O corpo é meu, a mãe falando, né, quem manda nele sou eu. E o bebezinho, no caso aqui tem outro corpo e seu nome não está escrito nele. Não tem imagem mais perfeita que essa. A gente não tem o poder de decidir sobre a vida de outra pessoa. Quem tem esse poder é Deus, e ponto final. Tanto assim, ó, que às vezes a gente vê que as famílias lutam e lutam para que uma pessoa viva, tenha todos os tratamentos possíveis, e daqui a pouco não dá certo e desencarna, porque é a vontade de Deus. E a mesma coisa na hora de engravidar. A gente vê famílias que tentam e não conseguem. Tem alguma justificativa ali, né? Então, a vida e a morte não tem que a gente definir. Quem define isso é Deus. E a mulher, por estar gestando aquela criança, não tem a decisão de decidir se ela vai viver ou vai morrer. Outro ponto acerca de quem defende o aborto são que as pessoas que têm um padrão de vida mais alto conseguem ir a clínicas, conseguem ir aos hospitais e fazer de forma meio camuflada, mais segura, o aborto. E que então ele deveria ser legalizado para aquelas pessoas que têm uma condição financeira menor, para que elas tivessem acesso, por exemplo, ao SUS, né, o aborto no SUS. Aí, na Argentina foi liberado, então, o aborto para que as mulheres que quisessem tivessem o apoio e fossem feitos em hospitais normais, né? 2 dias depois, acho que foi liberado o aborto, essa moça, que o nome dela é Maria Del Valle Gonçalves Lopes, ela era líder do movimento pró-aborto, morre na Argentina depois de abortar legalmente uma criança. Então ela era líder do movimento. Ela foi e fez o método de forma legal, conforme a medicina autorizava lá na Argentina, em hospital, tudo certinho, e morreu. Então não é seguro. Não venha com esse papo de que o aborto é seguro, que fazendo no hospital está tudo certo, que não é seguro, nem para a mãe, nem para ninguém. Em que momento inicia a concepção? Em que momento o espírito se envolve, né? Para começar, o início dele é o início da vida corpórea. Já é no início da concepção. E os espíritos, muito tempo antes de reencarnar, eles já vêm na nossa casa, já vêm na nossa família, vão visitando a gente para irem se ambientando com a família, os pais, para ir acompanhando a rotina. Então é um processo que não acontece de uma hora para outra. Ele já vem acontecendo antes.
Agora, se você quer ser dona do seu corpo, não quer ter filhos, né, quer toda aquela luta contra a gestação, existem métodos, então, antes da concepção, que podem ser adotados e que sim, são fornecidos pelo governo, tem 1001 opções, né? Temos método, a pílula anticoncepcional, eu esqueço de tomar comprimido, tem o DIU, camisinha masculina, camisinha feminina, tem o adesivo, tem o implante, tem a injeção, métodos alternativos é que não faltam. E cada vez eles são menos agressivos ao corpo da mulher. Então não tem desculpa se a pessoa não quer engravidar. É fácil. A pílula do dia seguinte que tem um porém, porque a pílula do dia seguinte acontece depois da concepção. Então já iniciou o processo reencarnatório, então não é o meio mais adequado, né? Aí as legislações, as pessoas, enfim, costumam falar, mas no início da gravidez não é nada. No início da gravidez é só um amontoado de células, não tem risco, não tem vida. Aí as pessoas costumam falar que até a 12ª semana, né, até parece que não se desenvolveu. Quando perde um aborto espontâneo, era novinho. Eu trouxe essa imagem para vocês de um bebê de 12 semanas. A gestação vai até 40, 41, né? Aqui está o bebezinho de 12. Todos os dedinhos, mãozinha, cabeça, como que não é nada? Eu trago as imagens que é para a gente chocar e memorizar mesmo, né? Claro que gente. Só falta crescer, só falta ganhar peso, tá todo formadinho. A Joana de Ângeles falou para o Divaldo essa frase que eu achei muito importante. Quando as legislações desvairiam e discriminam o aborto do anencéfalo, facilitando a sua aplicação, a sociedade caminha a passos largos para a legitimação de todas as formas cruéis de abortamento. Todos os recentes governos ditatoriais e arbitrários iniciaram as suas dominações extravagantes e terríveis, tornando o aborto legal e culminando na sucessão do tempo, com campos de extermínio de vidas sobre o açodar dos mórbidos preconceitos de raça, etnia, religião, política e sociedade. Então começa autorizando o aborto. E todos os outros foi assim. E depois vai piorando. Daí você começa com um preconceito com raça, religião, e vai matando, e a situação só vai piorando. Aí que eu fiquei em choque ontem, cheguei a demorar para dormir. Porque eu tinha feito essa palestra uns 3 anos atrás ali, pelo que eu tinha visto. E eu fui procurar ela no Facebook do Centro Espírita. Fui lá no Luz de Jesus, fui nos vídeos, digitei aborto, e geralmente aparece minha palestra. E olha o que eu achei. Eu nem ia trazer para vocês, mas eu pensei, gente, vou mostrar, porque tem que divulgar isso, e ninguém faz nada. Está dentro do Facebook grupos de apoio para quem quer abortar. Eu entrei sem querer, porque eu estava procurando a palestra e caiu ali. E não é só um, são vários. É assustador. Aqui, entre em contato pela página deles, até falam assim, se você está com aquela dor de barriga indesejada, entre em contato conosco. Procedimento rápido e sigiloso. Este e este. E tem vários, na verdade. E eu entrei nos grupos e comecei a ver os relatos das mulheres. É assustador. Então, como que está assim, legalizado, que qualquer pessoa que nem eu estava ali fuçando no Facebook e achei? Como que ninguém faz nada? Como que ninguém investiga? Como que ninguém proíbe? Se o aborto é proibido no Brasil, como é que isso existe nessa facilidade? Daí eu cliquei e entrei no número. Aí veio uma doutora te atender. Ela não pediu meu nome, pediu de que cidade que eu era, de quantas semanas eu achava que estava grávida e queria mandar o comprimido, a quantidade de comprimidos para o meu peso. Vocês acreditam? Eu não consegui dormir ontem de noite de ver isso aqui. Falei, gente, da maior facilidade, entregam na tua casa. Então, por isso que eu falei, toda vez que eu vou dar essa palestra, eu acho que o negócio vai melhorar e não, está piorando. Então, por isso que eu preciso fazer mais essa palestra para tentar conscientizar o maior número de pessoas possíveis e vocês que assistem, que também procurem fazer o mesmo. Porque o que acontece nesses casos de aborto muitas vezes é o medo, né, que as pessoas têm. Porque aconteceu uma gravidez e daqui a pouco ela não era planejada. Geralmente na adolescência, né? Porque quando você está casada, a vida está encaminhada, aconteceu, beleza, toca o barco. Agora, na adolescência que a gente vê o maior número de meninas assustadas e às vezes cometendo aborto. Começam a pensar, como é que vai ser meu futuro daqui para frente com uma criança para cuidar?
eu ia fazer faculdade, ia fazer aquilo. Como é que eu vou ter meus sonhos? Como é que eu vou desenvolver minha carreira se eu preciso cuidar de uma criança? Como é que vai ser a minha família? O que meus pais vão pensar? Isso é o primeiro momento e de fato assusta. Só que se você que está assistindo a palestra ou conhece alguém que está passando por isso, tentem acolher. Porque só o primeiro momento que é assustador, depois vira uma maravilha, né? Quem é mãe sabe. A família. E o pai da menina que daqui a pouco engravidou na adolescência. Vai ficar brabo no começo, né? Mas e depois que o neném nascer, vai dar o primeiro sorrisinho, pronto, já levou o vô, né? Já levou, o cara já vai se apaixonar pela criança e se existir alguma preocupação antes, algum nervosismo do vô, já era, vai passar naquele instante. Então é claro que a família vai acolher um bebê. A carreira. Eu lembro muito de uma amiga minha que quando nós estávamos no terceirão, ela engravidou. E o sonho dela era ser médica. Isso faz tempo, né? Sabe o que ela é hoje? Médica. Não mudou nada. Ela atrasou 2 anos na formação dela para médica, mas hoje ela é uma médica e está com um filho de uns 18, 20 anos. Não muda nada. Né? É só precisa ter calma, paciência, que a vida dá uma adaptada, daqui a pouco tu não consegue entrar naquele ano na faculdade, tem que reduzir as matérias, mas a vida segue e você vai conseguir dar conta. Os teus sonhos vão ser os mesmos, só que com uma criança do teu lado, com o amor da tua vida do teu lado, te dando apoio, tu vai lutar por ele, tu vai trabalhar por ele, tu vai querer crescer moralmente por ele. Então, a pessoa não pode se assustar, não pode querer correr e abreviar aquela vida, porque essa não é a solução. Agora, se a pessoa fez aborto e se arrependeu, o que fazer? Primeiro de tudo, a gente não pode julgar, porque a gente não sabe pelo que aquela pessoa estava passando naquele momento para tomar a decisão. Não cabe a nós julgarmos, né? Quem julga é somente Deus. A gente precisa apoiar. E a pessoa que cometeu o aborto daqui a pouco está arrependida, que bom, porque é o primeiro passo para você subir. É o arrependimento. Então, se arrependeu, começa a pedir perdão para aquele espírito pelo que tu fez. Tenta explicar por que tu fez aquilo naquele momento, para que ele comece a entender, ele comece a te perdoar. Se perdoe também pelas condições que você estava. E como diz Divaldo, a soma do bem que eu faço anula o mal que eu fiz. Então, vamos lá supor, cometi um aborto, estou com menos 10. Daí eu me arrependi, sobe 1. Aí eu pedi perdão para o espírito, sobe outro. Aí eu comecei a ajudar aqui no centro espírita, vai subindo. Aí eu vou ajudar na SCAF, na PAI, vai subindo. Vou ajudar o filho da minha empregada que tem dificuldade em matemática, você vai subindo. O bem que você vai fazendo vai anulando o mal que você fez no passado. Então não se preocupa, vai fazendo ações em prol das crianças, que esse débito vai ser restaurado. A atriz Cássia Kiss, ela conta que ela fez um aborto, e que hoje ela corre atrás de mulheres para não fazerem, porque ela se arrependeu muito. Então ela é uma defensora hoje da campanha contra o aborto. A gente está falando aqui muito nas mulheres, né? Mas não podemos esquecer que tem outras pessoas envolvidas no caso. O homem, o pai da criança, ele também é tão responsável quanto a mãe se ele não deu a ela o apoio que ela precisava naquele momento. Os pais da adolescente são tão responsáveis quanto, duplamente, porque estão fazendo 2 vezes, né? Não educaram de forma a explicar daqui a pouco para a filha como é que as coisas deveriam acontecer e por ter feito o aborto. Então os pais precisam também serão culpados, digamos assim, não deram o apoio para a filha que daqui a pouco era adolescente e estava grávida. E o médico então nem se fala, porque o médico ele vai lá e ele faz um voto a favor da vida, né? Quando ele se forma, ele está lá para salvar vidas, não para tirar vidas. No livro Nosso Lar, tem uma história que fala de uma médica que está chegando no nosso lar e perguntam por que essa mulher está cheia de pintinhas pretas ao redor dela. E eles falam, esses daí são os espíritos que essa médica abortou. Todos eles estão perseguindo ela. Então o médico também tem uma responsabilidade no caso. O aborto provocado, então temos as consequências segundo o Espiritismo. O espírito que foi abortado, ele sofre frustração, porque ele perde a oportunidade de reencarnar. Estava todo o plano de reencarnatório dele planejado e alguém vai lá e corta. O que isso pode gerar nele? Pode gerar raiva, pode gerar ódio, rancor, diversos sentimentos ruins. Exceto se ele for um espírito mais evoluído, né? Mas se não, se ele for moralmente imaturo, ele pode se tornar um obsessor, um perseguidor, que vai atrás daquela mulher, daquele pai e vai falar por quê?
Por que não me deixaram nascer? E vai começar a virar um obsessor, que precisará ser tratado no futuro. Por isso que quando a pessoa toma consciência do aborto, é importante que ela peça perdão ao espírito. Temos também o aborto natural ou espontâneo, que é muito comum de acontecer, que a gente escuta bastante, né? Então, ele pode acontecer por diversas causas. Uma delas, antipatia com os membros da família. A gente sabe que nessa encarnação, nós não lembramos, né, de quem eram as pessoas nas outras vidas. Então, daqui a pouco, um filho nosso, um pai, uma mãe, foram pessoas que a gente não se dava tão bem assim. E que dessa vez vieram como nossos pais para que a gente, através do amor, resgate aquele débito do passado. Ele pode ter sido um espírito que foi abortado muitas vezes, então ele se sente impossibilitado de vir, com medo de vir, então ele retorna ao plano espiritual. Ele pode ser um espírito que se arrepende, vem com algumas deformidades físicas e fala, poxa vida, não vou conseguir dar conta dessa prova nessa vida, então eu vou voltar porque eu acho que não vai dar, então ele volta. E ter medo de nascer. É mais comum do que a gente imagina. Quando a gente está aqui, a gente tem medo de morrer. Mas a verdade é que eles têm mais medo de nascer do que nós, de morrer. Porque aqui é que tem provas, tem expiações, que a gente passa por dificuldades. Então eles têm medo de nascer. As mães que engravidam logo no início, é legal ir conversando com o bebê. Falar que você está aqui esperando o bebê, que a família vai ficar sempre com ele, que estão esperando para todas as provas que estão por vir, para dar suporte, que se eventualmente ele tiver medo, ele vai sentindo segurança e reencarna. E para as mulheres que já perderam o bebê, tem uma música, eu perdi um entre os meus 2 filhos, então esse assunto eu estudei bastante, né, antes de dar a palestra sobre ele, porque você quer entender por que aconteceu contigo, o que tu fez de errado, tu começa a se culpar, 1000 coisas passam na cabeça, né? E eu já era espírita quando aconteceu e sofri bastante. Então eu fico imaginando quem passou por isso e não tem esse entendimento, quanto sofre. E uma frase que eu digo que para mim é uma música de Raul Seixas: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Se é isso que você quer, tente outra vez. Daqui a pouco, se não é para ser do seu ventre, pode ser uma criança adotada, né? Tem tantas crianças aí esperando por pais, por que não? Por que não abrir a cabeça para essa possibilidade também? Agora eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Eu quero que vocês pensem, não precisam responder alto, só pensem. O que você faria se você fosse mãe, você está com tuberculose e você tem um filho que é cego, um filho que é surdo, o seu 3º filho morreu, o 4º filho está com tuberculose e o pai está quase morrendo com problemas de asma. Você descobre que está grávida. Você aborta ou não aborta a criança? A mãe do Beethoven não abortou. Agora você é uma senhora de idade, já passou da idade, na verdade, de ter filhos. 2 filhos teus foram mortos. Você tem vários filhos. Você descobre que está grávida e teu marido acabou de ser convocado para ir para a guerra. Você aborta ou não aborta a criança? A mãe do Papa João Paulo II não abortou. Agora você é uma adolescente, engravidou do teu primeiro namorado. A tua família tem bastante dinheiro. Você vai no ginecologista e ele fala: olha, minha querida, o bebê vai nascer com alguma deficiência, mas eu não consigo precisar qual tipo de deficiência e o quão grande ela vai ser. Tua família tem dinheiro. Se tu quiser, eu faço o aborto agora e ninguém fica sabendo. Aborta ou não aborta? A mãe do Andrea Bocelli não abortou. Agora a última. Você está com 42 anos, para a época passada da idade de engravidar. Teve 13 filhos. Os últimos 3 filhos, depois dos 13, você abortou. Aí, de repente, descobre que está grávida. E o médico chega para você e fala: olha, minha senhora, acho que a senhora deveria tirar, porque na sua idade, acho meio arriscado ter filho. Aborta ou não aborta? A mãe do Divaldo Pereira Franco não abortou. Então vocês imaginem quantas vidas foram ceifadas por causa de medo. Medo de seguir, por dificuldades que as mães estavam enfrentando, e quantos espíritos bons de repente estavam por vir ali e que tiveram a vida privada.
A palestra de hoje, que eu quero que vocês reflitam acerca do amor de mãe, do amor que a gente tem pelos nossos filhos, o amor ao próximo, que a gente procure ajudar pessoas que daqui a pouco estão passando por dificuldades com crianças, pessoas que estão grávidas e que estão com dificuldade, e que a gente conscientize, tente ao menos conscientizar o maior número de pessoas possíveis acerca do aborto, para que ele não aconteça, porque enquanto a gente aceitar que uma mãe pode matar o próprio filho, é isso que acontece, falando em voz alta parece um absurdo, eu não consigo entender porque que as pessoas cogitam que isso pode ser normal. Enquanto a gente aceitar que uma mãe pode matar um próprio filho, qualquer tipo de atrocidade, qualquer tipo de coisa poderá ser aceita na humanidade. Qualquer coisa pior virá, porque a gente está aceitando um dos piores crimes que possam existir. Então, conto com vocês nessa luta contra o aborto, que vocês possam divulgar as palavras de hoje e o assunto para o maior número de pessoas possíveis. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Lu. Tema delicado, mas uma noite esclarecedora. Muito obrigado. Eu convido a todos os irmãos, trabalhadores da casa, a se posicionarem. A gente vai diminuir um pouquinho a luz agora do ambiente. Eu vou convidar para a gente continuar nesse momento de reflexão interior. Aos que estão em casa nos assistindo também, convido a todos aqui nesse momento, e em casa também, a fecharem seus olhos. Respirarem profundamente. Senhor Jesus, estamos aqui, com os corações unidos e serenos, ao fim deste encontro de luz, rogando Tua presença amorosa e dos bons benfeitores espirituais que nos acompanham. Nesse instante de paz, abrimos nossa alma para receber os bálsamos do Teu amor. Como ensina nosso irmão André Luiz, a mente é fonte viva de radiações. Toda ideia de bondade é luz que se propaga. Toda prece sincera é apelo que se levanta ao mais alto, atraindo forças regeneradoras. Assim que nossas intenções se elevam, nossos pensamentos se purificam, nossos sentimentos se tornam suaves, para que possamos nos tornar receptores do amparo que vem do alto. Visualizamos a luz divina, descemos suavemente sobre nós, elevando cada irmão e irmã presentes, fortalecendo nossos corpos, clareando nossos pensamentos e pacificando nossos sentimentos. Entrega do Senhor nossas dores, nossos medos, nossas culpas e nossas esperanças. E suplicamos que a energia do bem se expanda de nós para o mundo, que aprendemos a respeitar a vida em todas as suas formas, que sejamos instrumentos da paz, da escuta e da compreensão. Agradecemos pelos ensinamentos recebidos, pelos esclarecimentos partilhados e, acima de tudo, pela chance de renovação íntima que essa noite nos ofereceu. Senhor, abençoa este momento, que ele seja a expressão da Tua misericórdia, trazendo alívio, equilíbrio e a luz a cada um de nós. Que assim seja.